Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui para mais uma vez dar continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Estamos aí com o propósito de chegar até de 31 de dezembro, se Deus assim nos permitir. Ano que vem, como já te falei, não prometo nada, entendeu? Mas esse ano nós estamos trabalhando para poder cumprir esse nosso propósito. Hoje, segunda-feira, 2 de junho, né? Segundo dia de junho. Hoje nós temos eu queria fazer trazer para você uma nota sobre o nosso primeiro culto de ponto de pregação ali em Chapecó, na Parque Primavera, né? Eu não lembro agora o nome da rua. Na casa dos nossos irmãos e presbítero Nery e missionária Rosângela. Eu quero titular eles e chamar eles de Átila e Priscila, né? Sabe quem foi Átila e Priscila, né? Foram companheiros de Paulo na jornada missionária. Então eles estão aí para poder nos ajudar nessa obra missionária ali em Chapecó, ok? Então hoje começa o ponto de pregação lá. A gente vai depois dizer como é que a gente vai desenvolver esse culto. E agora o meu trabalho às vezes fica um pouco me deixa um pouco corrido, mas vamos trabalhar para a gente poder sempre estar ali fazendo esses cultos ali, ok? Vamos lá. Olha o tema de hoje: uma bela comunidade. Uma bela comunidade. O texto está para você ler, para nós lermos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 até o 47. Vamos ler a nossa história? Em seu livro Maravilhosa e Boa Comunidade, da editora Vida, em 2012, James Bryan Smith cita um documento cristão primitivo conhecido como Carta a Diogneto, que 120 a 200 anos depois de Cristo. Diz assim esse documento: embora sejam residentes em seu próprio país, seu comportamento é mais precioso ao de transuentes. Obedece às leis, mas em sua vida particular as transcendem. Demonstram amor a todos e todos os perseguem. São mal entendidos e condenados. Ao serem mortos, são rapidamente levados à vida. São pobres, no entanto, enriquecem a muitos. Necessitam de todas as coisas, mas ainda têm tudo em abundância. Retribuem maldições com bênçãos e abusos com cortesia. Essas afirmações confirmam o que Lucas narra sobre a primeira igreja. Lucas sintetiza a primeira igreja como uma boa e bela comunidade. Primeiro, foi a marca pelo louvor. Eles se dedicaram aos ensinos dos apóstolos, à comunhão e reunir-se no partir do pão, na comunhão e oração em conjunto. Segundo, era marcada pela reverência à presença de Deus por meio de milagres, sinais e maravilhas. Era ainda marcada pela unidade e expressavam por meio da venda voluntária de seus bens para garantir que não faltasse nada a ninguém. Do contrário, diário do templo para o louvor e por comerem juntos uns na casa dos outros. O resultado era a presença permanente de Deus e o penetrante testemunho para todas as pessoas. Como a primeira comunidade centrada em Jesus, dependamos do Espírito Santo para criar uma cultura de interdependência por meio do ensino e da submissão em conjunto às palavras de Jesus. Tenhamos comunhão, repartindo os alimentos, orando juntos também. Então seremos uma bela comunidade e que experimenta a presença permanente de Deus enquanto testemunha com eficácia para o mundo. Que história, né? E vimos aqui nesse contexto todo aqui dessa história, o quanto é importante a igreja entender o que é ser igreja. Às vezes eu fico observando, né, e triste às vezes, e muitas vezes, vamos dizer assim,
por conta de ver a igreja, né, vivendo em função de julgar os outros, de ficar perseguindo os outros, em vez de buscarem comunhão uns com os outros. A primeira característica de nós termos ou não a presença de Deus nas nossas vidas é estarmos em comunhão com nossos irmãos. É olharmos para o nosso irmão sem julgamento, sem pressão, sem achar que eles estão errados e nós certos, né? Porque fazemos isso, fazemos aquilo, que isso vai caracterizar a nossa perfeição em Cristo. Parece que é assim que desenrola de alguma forma. Nós precisamos lutar contra isso, lutar contra tudo isso que a qual, infelizmente, apaga o Espírito Santo na sua atuação dentro das igrejas e dentro de nós. Aqui a igreja primitiva é um retrato disso. Eles vendiam suas propriedades para que as pessoas não faltasse nada a ninguém, para que a igreja fosse suprida de alguma forma, as pessoas foram supridas. Hoje existe aquela tamanha ganância, com salários altos, né, remuneração altíssimas que a qual recebem, enquanto alguns membros passam necessidades. E vejamos isso acontecer em muitos lugares. E nós precisamos acordar para isso. Para nós que queremos lutar contra isso, precisamos orar a Deus, para Deus nos ajudar a termos mais comunhão com Ele e essa comunhão ser demonstrada de uma forma bem clara e prática no nosso dia a dia. Não é dizermos que estamos com Deus, é provarmos com vida, com prática, com testemunho que nós estamos com Deus. E a igreja primitiva fazia isso, tanto que a primeira coisa dela foi marcada pela reunião que eles faziam, a comunhão que eles tinham, reunir o seu partir do pão, tinha comunhão na oração, e na oração, a oração era conjunta, eles iriam para a igreja orar. Hoje o domingo é um dia que poderia ser, né, no nosso calendário, um dia especial para podermos estarmos na igreja, né? Outros já arrumaram um culto para 6 horas, a escola dominical para 6 horas, e assim vai, sabe, tirando, sabe, aquele espaço de podermos estar pela manhã na igreja, cultuando a Deus, aprendendo juntamente naquela dinâmica que a escola dominical sempre nos proporciona. Aí perde tudo isso. E a gente está largando, sabe, aqueles meios de comunhão para trás e vivendo apenas a imersão de um culto à noite, no domingo ou no meio da semana. E em alguns casos, em algumas igrejas que eu conheço, só tem culto domingo à noite, nada mais do que isso. Por mais que a gente queira a célula ela é muito boa, não vou discordar disso, mas temos também que tomar cuidado que as células, ela só não vai nos levar à comunhão para determinadas pessoas. E a igreja, como é que fica nisso tudo? Né? A célula só tem validade quando ela faz com que a igreja esteja em conjunto. Aí sim, eu concordo que a célula ela tem uma validade bíblica, não fora disso. Então, queridos, vejamos aqui a igreja primitiva e outra coisa que também que é muito importante que acontecia por conta dessa comunhão, por conta dessa devoção que eles tinham a Deus, dessa reverência toda que tinha o Senhor, era os milagres que eram realizados. Eram muitos, não eram poucos não. E hoje os milagres eles são apenas um conto de fada para algumas pessoas. Muitos não sabem que é uma cura disso, uma cura daquilo, e a oração não mais intensifica sobre isso. A intercessão ela fica mais em favor dos nossos egos, dos nossos egoísmos, do que propriamente para a vida das pessoas, porque a intercessão ela tem esse ensinamento de orar e interceder por outras pessoas. Queridos, é hora de nós acordarmos, é hora de nós despertarmos para uma bela comunidade. Aqui está um exemplo disso. É só lermos o livro de Atos dos Apóstolos. Vocês vão ver que a igreja teve problema mais tarde, teve discussões. Isso é natural termos e existir. Mas o que não é natural é não andarmos em comunhão uns com os outros. Isso é um crime espiritual. Isso é um suicídio ou um caminho para o suicídio. Deus te abençoe e Deus nos dê graça, força para nós entendermos esses princípios. Vamos lá? O Examina diz o seguinte: leia o Evangelho de João,
capítulo 13, verso 34 a 35, e descubra a marca essencial e o denominador comum de uma boa e bela comunidade. Leia aí João capítulo 13, verso 34 a 35. O considera o seguinte: quais os obstáculos para uma igreja se tornar uma bela comunidade? Eu disse aqui algumas delas, né? E você faz a sua avaliação. Qual o seu papel na igreja ou em seu pequeno grupo para ajudá-los a chegar lá? O que você pode fazer? Qual o seu papel nisso? O que você pode fazer para que a igreja ela chegue pelo menos próximo àquele padrão da igreja de Atos dos Apóstolos? Deus te abençoe, que nós possamos continuar aí firmes na presença do Senhor, crendo que Deus está conosco. Ele disse, e nunca se esqueça, Ele está conosco até a consumação do céu. Deus abençoe.